Olá, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui compartilhando vários conteúdos com vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel, executivo da Associação Empresarial. E exatamente hoje, quarta-feira, nós teremos uma baita capacitação aqui com a Camila, que veio de logo ali, lá de São Paulo, para falar com a gente de um tema que está muito em alta. Me arrisco a dizer que, inclusive, necessário sempre foi, mas que ainda bem que ele está em alta e as pessoas estão se interessando mais em saber, que é causar a experiência, e esperamos que seja uma experiência boa. Mas a experiência acontece de qualquer jeito, Camila? Só que às vezes ela não é boa. Mas se apresenta aí e logo a gente bate um papo, pode ser? Perfeito, perfeito. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo aqui pelo convite de estar nesse lugar incrível, maravilhoso. A gente ama o microfone, fica assim, Eu sou a Camila Santos, para quem não conhece. Normalmente eu sempre faço um storytellingzinho, mas hoje eu vou deixar mais tempo para a gente ter a discussão, Então, eu sou TEDx Speaker, coautora do best-seller Protagonista. Tenho muito orgulho de ser professora da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, da CS Academy. Enfim, apaixonada pelo tema experiência do cliente, e meu maior medo é que o tema experiência do cliente caia em descrédito, porque a gente fica tentando de um jeito fofo, A experiência do cliente pela experiência. Não é só a experiência pela experiência. É a experiência conectada a resultado. É quanto isso dá, sim, mais dinheiro, mais visibilidade, deixa as empresas mais parrudas para o futuro. Então, acho que é isso que eu gostaria de explorar hoje, nesse evento e no nosso papo. E sempre, Toda vez que você me encontrou no busão, encontrou no aeroporto, encontrou em qualquer lugar, puxa papo a respeito disso que a gente vai longe. Show. E para você que está talvez assistindo esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, vai perceber, puxa, não fiquei sabendo do workshop com a Camila e perdi. Perdeu, Já foi. Opa. Mas você tem esse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo e fica ligado, entre em contato com a gente que com certeza a Camila agora faz parte do contexto. Então, a Camila estar aqui é um puxadinho, É só um puxadinho. E falando até da experiência, a Bruna teve essa ideia ontem, a Bruna da nossa equipe do comercial, e ela disse, olha, vamos chamar alguém que se inscreveu para o workshop, alguém que levantou a mão, que está interessado em saber um pouco mais, para bater um papo já com a Camila pela manhã, E com isso, talvez para você vai ser uma experiência única perante a toda a turma, Porque a gente, acho que já passamos dos 30 inscritos, e você está aqui, Então, se apresente, diga para nós onde você vem. Já começamos com um desafio, me apresentar depois da Camila, Isso já é... Então, eu sou a Fernanda Nunes, Eu sou de uma cidade pequena, sou aqui de Salete, daqui 70 quilômetros. Eu trabalho na cooperativa Sicredi, Eu tenho 9 anos de experiência no cooperativismo e 12 no sistema financeiro, então com certeza eu tenho muito a agregar na parte da experiência do cliente, E já vi muita coisa se moldando também no mercado onde eu trabalho. Tenho certeza que vai ser um evento muito importante, de crescimento muito grande para nós. Muito show, seja bem-vinda e espero que hoje à tarde a tua cabeça, que volte para Salete, para os teus negócios, dizendo, galera, da escuta vida, aqui. A experiência do ser humano, Isso aí, escuta aqui que eu tenho umas coisas para contar para vocês. Diferente para falar. Porque já trazendo a tua fala, Camila, às vezes a experiência está muito no lado do fofo. E não é que não é bom ou que não é necessário, Mas a experiência não se resume somente no cheirinho, ou somente na cartinha escrita à mão, ou somente no papelzinho amassado de um jeito diferente, Até citei isso numa outra conversa ontem, aquela toalhinha em forma de cisne no hotel, É isso também, mas não somente. Que resultado isso traz? E se eu não meço, ou se eu nem me preocupo com o resultado, daí a gente pode correr o risco de cair no marasmo. Que experiência que o pessoal quer se hospedar, E talvez a médio e a longo prazo tu perceba que tem alguém tendo mais resultado do que você, porque ele percebeu a preocupação com o resultado, Como é que tu vê isso, assim, o quanto é importante também olhar, para essa questão de experiência para resultado, e não só para o fofinho? Eu acho que é vital, e acho que tem duas coisas que trazem a referência. Eu não gosto muito de falar em nome da Camila, porque quem é Camila, Eu tenho uma prima que ela é doutora, mestre, não sei o que lá, e quando ela começou a me mostrar como é que você faz um mestrado, que você pega e estuda um monte de gente e vê o que você achava que sabia e vê o que aquelas pessoas falaram, e daí você descobre que não sabe nada e começa um novo processo. Então, eu sempre gosto de trazer outras referências para o contexto. E para isso, eu vou trazer duas aqui. Acho que a primeira é
ROX, né, foi um termo cunhado pela Accenture para fazer uma analogia entre, na administração a gente tem o ROI, né, que é retorno sobre investimento. Na experiência do cliente, a gente tem o ROX, que é retorno sobre a experiência. Esse retorno nem sempre é financeiro. Isso torna a coisa mais difícil, né? Porque você pensa assim, investi aqui, pus a toalhinha do cisne, pus o cheirinho. Mas qual é o retorno que vai vir? Como ele vai vir? E precisa ser... A gente vai ver isso muito no workshop, para quem participou do workshop, para quem não participar, fica aqui uma pílula, né? De que também não acontece naturalmente. A experiência ela precisa ser guiada. Você precisa pegar na mãozinha do cliente e ir mostrando para ele o que ele precisa fazer. Os famosos no marketing call to action, né? O chamado ação. Tá bom, eu fiz isso aqui. Eu quero que você publique. Tem um arroba. Oh, que coisa boba. Às vezes eu faço... a gente tem uma agência de palestrantes, né? Recém-lançada. E nessa agência de palestrantes, a gente orienta o palestrante a escrever o arroba no rodapé da página. É um negócio tão simples, mas muita gente não faz. Como é que você quer que as pessoas publiquem se não tem um arroba ali fácil? Uma vírgula dessa. Então, precisa ser uma jornada toda guiada e, para isso, a gente precisa identificar. Aqui tem uma oportunidade de negócio? Aqui alguma coisa pode acontecer? E aí eu vou trazer a segunda referência. No IMD da Suíça, eu fiz um curso lá. Não lá na Suíça, fiz aquele do Brasil, mas com o IMD da Suíça. Eles diziam sobre as 3 dimensões da experiência e que a gente não pode falar da experiência do cliente se não tivermos as 3 dimensões. Primeira dimensão é ouvir. E aí tem outros nomes, né? Vou trazer para o português, que eu sou abaixo ao businessês, vamos trazer de um jeito claro, fácil de entender, que é ouça as ideias mais malucas que teu cliente trouxer. Ele vai pedir tobogã, laranja, ele vai pedir piscina de bolinha, ele vai pedir sorvete, ele vai pedir um monte de coisa que talvez não seja possível, mas é importante ouvir, porque isso ele sente que você está aberto ali para co-construir com ele um mundo melhor. Segundo, entregar o que teu cliente pediu de um jeito amável. A gente fala muito na inovação de MVP, né? Proposta minimamente viável. Ele diz, elimina o viável. Pensa assim, é viável, mas também tem que ser amável. Não é porque você está sem budget que não dá para ser fofinho, que não dá para ser bonitinho, que não dá para ser instagramável. Um e-mail que você mande, ao invés de mandar um for your information, né, aquele FYI, você mandar um for your information e dar uma ligadinha, te mandei um e-mail só para te explicar, Nossa, olha, isso é muito mais amável. E a terceira dimensão, que é sempre pensar como isso agrega valor para o negócio. Vai dar mais visibilidade? Vai dar mais dinheiro? Dá recomendação? E é a gente que tem que construir essa jornada guiada, né? Então, acho que para contextualizar o quanto não pode ser fluff, tem que trazer resultado, isso é crucial. E isso do guiado, assim, para alguns pode parecer chovendo molhado, né? Mas é muito, muito rotineiro, né? Cara, essa experiência aqui, ela foi muito bem pensada. É muito legal, mas não é clara, né? E daí os pontos de contato, né? Não acontecem do jeito que deveriam, ou nem acontece, e daí eu tenho aquela percepção, cara, gastei tanto tempo, tanto dinheiro, trouxe um especialista para pensar, mas o pessoal não está usufruindo. Não entenderam? Né? Não tinha o arroba, né? E do outro lado, né, a gente tem tanto você enquanto profissional de área, enfim, que trabalha muito com o público, mas também, no contexto de hoje, uma aluna da Camila, né? Daqui a algumas horinhas, né? Primeiro, que você possa compartilhar assim, o que foi de estalo. Cara, eu quero escutar essa famosa, né? Quero escutar a Camila famosa falar. De onde é que veio para você, pessoa mesmo, o interesse pelo tema? Então, como eu já trabalho na área tem um tempo, né? E comecei trabalhando num banco onde eu via que a experiência do cliente ficava por último. Entende? O mais importante era vender, o mais importante era entregar número, o mais importante era despachar a pessoa, entende? Então, eu comecei essa desconstrução quando eu comecei numa cooperativa. E dali para frente, e nos últimos anos mais forte, que é quando vem se falando muito forte no tema experiência, eu vi que isso é essencial, não é mais nenhum detalhe, não é algo que eu faço diferente, isso é essencial, né? Se eu quero criar um diferencial, se eu quero que o meu associado me veja e lembre da Fernanda, né? Não precisa lembrar do nome Sicredi, mas lembre da Fernanda como uma pessoa que leva algo de bom para ele, não como uma pessoa que somente quer vender, ou enfim. Então, ali que me interessa, sabe? É realmente construir o meu diferencial e que isso seja algo mútuo, né? Não veja como algo superficial, que hoje é tratado por muitas pessoas ou empresas como algo que eu preciso ter. E não, tu tem que ter porque é o teu diferencial, o teu cliente vai ver como dessa forma. Então, isso que me deu assim um estalo de que realmente eu tenho muito a aprender com a Camila, sabe? Deixa eu fazer só um comentário que eu acho que é muito legal.
esse estalo que te deu é um negócio legal porque faz muito sentido. Desde 2008 foi quando se começou a falar muito mais em experiência do cliente, porque foi justamente o buscar o diferencial. Na época, teve uma crise lá nos Estados Unidos e as pessoas, americano era tipo esbanjador, né? Compro tudo de todo mundo e tá tudo certo. Mas eles chegaram no momento que com a crise o americano precisava escolher, tipo, vou comprar mais de você ou mais do... Ah, vou comprar mais da Fernanda, pô, ela é mais legal comigo, né? Pô, nem que eu tenha que pagar um pouquinho mais, mas ela é mais legal, pô, é mais confortável, tal. E aí foi que, por exemplo, o commodity começou a se comportar como um gourmet, Nespresso. É fruto daquela crise, né? Cápsula e não sei o que lá. Hoje é chique você postar o seu story tomando um Nespresso, né? Tem N sabores, né? O meu favorito é chocolate com menta. Olha aqui, pô, demais. Mas teve que se diferenciar. Então, acho que é muito real o que você trouxe aqui pra gente, né? E esse universo financeiro que tem que dizer um monte de não, que tem que... Nossa, realmente que massa que a gente tá junto. E o legal disso também é essa percepção, né? E inclusive mesmo que a origem ou que tenha esse fato americano, né? Mas no nosso dia a dia isso para muitos até é uma fala também rotineira, mas que é trocar a percepção de preço por valor, né? Se eu brigo por preço, indiferente do segmento, se você é uma fintech, se você vende café, se você brigar por preço, você ganha ou perde por centavos, né? Se o teu cliente está contigo por preço, 5 centavos faz ele mudar o contexto, para cima ou para baixo. Exato. De atendimento, todo ano abre RFP, né, a licitação e pronto. Isso aí, porque perde processo, né? Agora, se eu vejo valor, daí é diferente. É o cara que paga pelo café mais caro ou vai até numa agência, mesmo que ela seja um pouquinho mais longe da minha empresa, porque lá algo além do preço me cativa, me gera credibilidade, segurança, né? E até para fazer esse ponto, Camila, eu iria citar, mas não vou correr o risco de trazer o dado errado. Você trouxe um dado muito legal no vídeo, né, que a gente usou como gatilho para a palestra, que é aquela percepção de 80% dos gestores entendem que estão fazendo um baita trabalho, mas no primeiro momento da pesquisa, 12% dos clientes de fato consideravam. E esse número mudou e muito pouco, né? Como é que é essa história aí? É um estudo da Bain Company. Inclusive, eu escrevi esses dias, né? Me tornei colunista do Grupo Massa, né? Que é da rede lá do SBT e tal. Que massa, né? Trocadilho. E eu escrevi sobre isso, né? Então, lá tem o artigo completo da Bain Company. Mas é a Bain Company que fez. E o que me chamou a atenção foi que eles escreveram a primeira vez em 2005. 18 anos atrás. E eles entrevistaram presidentes para perguntar se eles achavam que eles entregavam uau. 80% dos presidentes disseram, a gente é demais, a gente é incrível, a gente entrega tudo que o cliente precisa. Só que eles foram perguntar para o cliente. Só 8% na época concordou. Esses 12 tá certo porque é justamente o que a gente evoluiu nesses 18 anos. 18 anos, 12 pontos percentuais. Então, agora a gente tem esse 20% dos presidentes achando, 80% dos presidentes achando que entregam uau e só 20% dos clientes concordando. Tem um abismo ali ainda acontecendo isso, porque às vezes a gente não traz o cliente, a gente traz sobre a nossa ótica. E eu digo para todo mundo, pega aquela frase que a gente cresceu ouvindo a frase, faça o outro que você gostaria que fizessem com você. Isso aí. Mas rasga ela e joga fora, porque você não é o outro, você não ganha quanto o outro ganha, você não sofre o que o outro sofre, não vive o que o outro vive. Eu faço até uma brincadeira, não namora quem o outro namora, ou não deveria, né, Gabriel? Imagina alguém namorar a Aline, pô, não vai ser legal, né? Tem problemas. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu até tenho a construir sobre isso que tu falou do faça com o outro que você gostaria de fizesse com você, né? No meu ramo, a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi a atender as pessoas assim, né? Atenda as pessoas como você gostaria de ser atendido. E faz o quê? Uns 3 anos que num treinamento alguém quebrou esse paradigma. Que é onde ele disse, realmente, tem pessoas que têm mais pressa, elas não querem que tu converse, que tu fique puxando o papo da vida pessoal, elas simplesmente querem que você realmente faça o atendimento que você precisa fazer. E tem pessoas que não, que é o contrário. Então, realmente, isso me deu o tal do estalo de novo, sabe? Que não é assim. E é o feeling, né? O famoso teu feeling, né? Não colocar todo mundo numa mesma caixinha, numa mesma gaveta. Por mais que, vou pensar se fosse eu, né? Mas quando eu estou precisando de um crédito para investir no meu negócio e eu procuro a agência, por exemplo, Sicredi, eu tenho uma dor e uma necessidade e sofro de um jeito pela falta de recurso financeiro. Mesmo você é outro, né? Você sofre mais, sofre menos, você perde sono, eu não. Então, não dá para rotular, né?
E até algo bem interessante nesse sentido é que a gente também escuta dessas frasezinhas de caminhão, né? Pergunta para o teu cliente, faça com ele e tal. Mas na prática, e podem discordar, né? A ideia é a gente jogar fogo no parquinho, mas na prática eu vejo que cada vez mais o cliente sabe menos aquilo que eu devo fazer por ele. Ele sabe do que ele precisa, né? Então, às vezes, a empresa terceiriza, né? Não só quando o assunto é experiência, mas me fala, Camila, o que eu deveria fazer por ti? Não sei. Nada. O fornecedor é você? Que produto, serviço você tem aí? Agora, se eu mudasse só o viés da pergunta, Camila, o que tu estás precisando? O que tu busca? E daí eu, dentro de casa, com a minha capacidade técnica e de contatos, vou fazer o melhor que eu puder para atender a necessidade. E não terceirizar. Me diz o que tu queres que eu faça. O que eu quero que tu faça, eu não sei. Eu quero água gelada. O que tu vais fazer? Se tu vai trazer gelo, vai comprar uma geladeira, vai contratar alguém, vai criar uma maneira de um copo que deixa a água gelada mais tempo. Não sei. Eu quero água gelada. Né? Então não dá para terceirizar porque não é todo mundo igual, né? A nossa mãe falava, você não é todo mundo, e continua não sendo. Exatamente. E nunca será, acho que é a grande graça da vida, né? Essa é a parte legal. Tem uma frase de... Eu adoro frase. Você falou frase de caminhão, eu já... já desceu já desceu uma lista aqui. Olha o teleprompter ali. Olha. Mentira, gente. Mas tem uma frase que eu gosto muito que é de Albert Einstein, que ele disse que se ele tivesse 60 minutos para resolver algum problema, ele investiria 55 pensando em que perguntas ele precisava fazer. A gente está muito imediatista, a gente estava até nos bastidores aqui falando de tempo, né? Tempo. A gente quer economizar o tempo, então o Gabriel começou a falar, eu falo assim, deixa eu responder. E a gente faz isso com o cliente. Ele nem terminou de falar, né, que eu preciso de um crédito. Temos a solução ideal. Tipo, nem... Respira, né? Calma. E é sobre fazer as perguntas. Acho que a gente tem que voltar um passo atrás e aprender a perguntar melhor, a perguntar com mais qualidade. Tem até uma técnica que eu normalmente levo muito em treinamentos, que a gente fala do simples spin selling, que é uma técnica de vendas, onde a gente fala que 30% do tempo nós, vendedores, falamos, só que esse falar é perguntando, não falando sobre a nossa solução. E 70% do tempo é o cliente te dizendo, te dando ganchos do que ele precisa, não sei o que lá, que basicamente são 4 etapas. Situação, né? Tipo, pergunta aberta. Gabriel, me conta um pouco do teu negócio, me fala, deixa eu ouvir. Dentro da fala do Gabriel, eu vou identificar os problemas que existem, eu vou falar, tem esses 3 problemas aqui, beleza. E já tentar começar a fazer a conexão. Aí eu vou perguntar para o Gabriel. Gabriel, dentro desses 3 problemas aqui, qual é a implicação se você não resolveu? De 0 a 10, o que vai acontecer, né? Você vai ser demitido se a gente não resolver esse problema aqui? Ele vai me trazer, eu vou saber quão vital é aquilo. E aí eu tenho uma amarração para falar para ele qual é o negócio, qual é o produto ou serviço ideal para aquele momento. Veja como fica muito mais fluido. Então, é a gente aprender a perguntar mais. A gente não sabe perguntar. A real é essa. Exato. Até no relacionamento... Tipo, você vai falar com mãe, com pai, as pessoas parecem que estão numa torre de Babel se comunicando, assim, porque todo mundo quer ter razão, ninguém se comunica, né? E aí outra frase legal que eu ouvi há anos atrás na faculdade, eu me formei em publicidade como a primeira formação, e aí eu ouvi falando assim, quem emite, o responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite a mensagem. Então, se eu quero que você me entenda... Se faça entender. Exato. Só que como é que eu vou saber... Por exemplo, eu não sabia qual era a sua cidade, não sabia que empresa você trabalhava. Como é que eu vou falar de experiência sem saber o mínimo? Trazer o contexto dela. Exato, né? Para quem fez parte do workshop que a gente vai fazer hoje, provoquei lá no grupo, falei, gente, vamos se apresentar e tal. Não foi por acaso, porque era legal conhecer o grupo para saber o que eu vou falar para quem. Cooperativa, tem... Que outro tipo de negócio? Então, a gente aprender a fazer perguntas cada vez melhores. E nós somos educados a perguntar cada vez menos, né? No evento que eu estava ontem, que você perguntou no bastidor onde é que tu estava ontem, e eu, em vez de quando faço isso, para provocar mesmo, né? Antes de falar qualquer coisa, eu disse, quero responder 2 perguntas. Se eu não souber, eu vou dizer não sei, mas eu quero responder 2 perguntas. Ninguém perguntou. Pelo receio do que está rolando aí, né? Ou de perguntar coisa boba, né? Exato. Não existe pergunta boba, existe pergunta não feita. Então, a gente foi educado disso desde lá de uma questão, né? Porque sim, Zequinha. Né? Para quem é de alguma geração da minha para frente, vai se identificar com isso. Porque sim, Zequinha, lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Né? Então, boca fechada não entra mosca. Essas coisas assim. E daí, no meu dia a dia, parece que é tudo muito bonito, que vai funcionar como mágica. E não vai, né? Até porque essa experiência, ela tem que ter essa visão holística, né?
Nada adianta eu dar um bom dia agradável, mas quando eu entrego aquilo que compraram de mim, a falha aconteceu. Cara, é o todo. A experiência tem que ser pensada no... Assim que ele gerou a primeira ação de adquirir, entrar em contato, clicar em algum lugar, te chamar na rede social, e após a aquisição de material, de produto, daquilo que for, né, essa cauda é bem mais longa do que abrir uma caixinha com perfume. Faz parte, mas não termina ali. Essa caixa chegou amassada, o produto não era de qualidade, ele precisou tirar uma dúvida no 0800 e caiu num buraco de minhoca que não consegue falar com ninguém. Cara, o valor que tu gastou para desenvolver aquela fragrância própria para o teu negócio foi ao chão ali. Porque eu só queria falar com a Camila no telefone para tirar uma dúvida se eu posso ou não posso apertar nesse botão. Gente, eu estou falando com 10 pessoas, me passaram para todas perguntando as mesmas coisas. Pronto. E daí a Camila traz um dado bem legal também, eu estudei isso, que é a proporção, né, e que uma pessoa conta uma experiência positiva versus uma conta negativa, né? Se eu fui num lugar, fui atendido pela Camila, vi no workshop hoje, mano, que sensacional. Eu vou contar para X. Se por algum motivo eu achei, cara, fui enganado, vou contar para Y. E Y é muito maior, né, Camila? Muito maior. Nossa propensão, e aí você pode falar aí, Fê, né? Você deve ver de pessoas reclamando nos lugares e tal. Mas é um estudo de Harvard também, foi feito em 2020, então relativamente recente, 3 anos. Eu digo que esse é o poder da fofoca, né? Porque 23% contam para 10 pessoas a sua experiência positiva. Esse número dobra quando a experiência é negativa. E eu brinco até que a última vez eu estive aqui na Fersul, né? Então vim aqui na Fersul e aproveitei para pegar o final de semana em Floripa. Não é tão perto, mas é mais perto do que sair de São Paulo. São Paulo E aí peguei 2 hotéis. O primeiro hotel era um hotel porque o outro não tinha vaga e tal. Fiquei, foi horrível o atendimento. Foi muito ruim, eles não me deram atenção e tal. O hotel era muito bom, tá? O quarto era maravilhoso. Não era o hotel em obra, que eu fiquei sabendo que tu ficou no hotel Não era o hotel... o hotel em obra, gente. Que isso, aquele hotel dos horrores. Eu pedi com banheiro, só abrir parênteses, eu pedi com banheiro, eles me deram um quarto cheio de tijolo. A banheira em seria feita. A banheira estava lá, tu não viu? Eu não fui criativa o suficiente. É o momento maker, faça você mesmo, né? Era uma experiência Lego, não notei, gente, olha. Mas esse de Floripa eu fui, tive uma experiência ruim no primeiro dia, foi de atendimento, porque o hotel era maravilhoso, tinha piscina aquecida, eu não consegui nem curtir a piscina aquecida porque eu tava com raiva, não fui na piscina. No dia seguinte peguei um hotel assim incrível, onde eles foram super empáticos, me deram um early? Chama early checkout? Check-in, que é o que você faz antes. Check-in antes. Deu um bug aqui do inglês. O check-in que você faz antes, né? Isso aí. Consegui, tipo, umas 3 horas antes eles me deixaram entrar, tinha piscina, era de frente pro mar, assim, incrível. Chegou o feedback, né, o pedido de pesquisa dos dois. O positivo, eu parei no meio, né, eu falei assim, nossa, quando eu sentar em um restaurante, em algum lugar com mais calma, para dar o devido feedback, farei. Beleza, reservei ali para o momento ideal. Quando chegou o negativo, eu parei no meio da rua, parei minha família, falei, calma, todo mundo parado, que eu preciso escrever. Isso aí. E começa aquele movimento da tensão. A gente fica com raiva, você quer falar. Essa semana eu tive uma experiência ruim num restaurante, eu tava numa reunião na segunda-feira, a experiência ruim foi no domingo. Na segunda-feira eu tava no meio de uma reunião, eu comecei a falar da experiência do restaurante, falei, nossa, nada a ver eu falar disso. Mas é porque tá ali, você fica incomodado, você quer que as pessoas falem, pô, não é. Não, e se a Camila, até pela profissão ou pela jornada, né? Se as pessoas conhecem a Camila, que ela entra no restaurante, o garçom já derruba o copo, né? Porque sabe, a gente acaba percebendo, o cara que é do ramo de finanças foca muito na rotina finanças no seu dia a dia. Deixa eu ver como você explicou a taxa XPTO. E a Camila, olha, acho que a música, acho que a cadeia, né? Já está no automático, né? Então, se alguém sabe, se sente vigiado. Né? Mas essa parte do negativo e do positivo, a gente, pelo menos eu, né? Eu filtro muito por mim. Então, se acontece 10 coisas boas no nosso dia e acontece uma ruim, em qual que a gente chega em casa pensando? Na maioria das vezes na ruim, né? Aquilo acabou com o teu dia, às vezes é um detalhe, entende? Então, isso vai muito das pessoas na experiência delas com a gente, que elas vão lembrar daquilo de ruim por muitos dias, que nem tu lembrou do restaurante no dia seguinte, e da boa, daqui a pouco, apagou. Eu vou lembrar de novo quando eu for usar aquele produto ou serviço, né? Eu vou lá porque aquilo foi bom.
Mas eu vou divulgar o ruim. E é assim que acontece com a gente E com também. mais por isso- vontade do que divulgar o bom até, Muita né? Porque vontade. A gente tem a gana, né? Mano, senta aqui, eu tenho que te contar uma Contar um coisa. negócio. Eu pensei, meu, vai você ser joga no grupo da sensacional. família, gente, não vai naquele lugar, olha... Não, tanto que eu aqui de Rio do Sul soube do banheiro sem banheira. Exato, olha só. Não, e você sabe que a psicologia explica isso, né? A cada um fator negativo que acontece no teu dia, você precisa de 3 positivos para ficar minimamente equilibrado. Sim. Minimamente. Minimamente equilibrado, olha só. Então, só que a neuroplasticidade nos traz coisas positivas, né? Pra gente. E aí, acho que é um dado legal para você aí, assim que aponta, assim, Isso você aí. Ficar aqui por dentro com a gente, porque eles conseguiram comprovar que a gente consegue criar novos caminhos neurais para pensar mais positivo, porque isso te bloqueia até em trazer resolutividade pro dia a dia, né? A gente tá falando aqui de textão, que o cliente explica, mas isso também nos bloqueia enquanto profissionais. Alguém falou mal, você fala, ai, acabou o dia, acabou o dia. Não, agora eu só quero ir embora, só quero esquecer esse atendimento. E, na verdade, não. Pensa nas 3 coisas que você tem que ser grato, em coisas legais que aconteceram em outros clientes e falar assim, bom, esse foi ruim, mas aqueles outros, os próximos vão ser incríveis. Vou fazer 3 atendimentos incríveis. Pra gente ficar minimamente equilibrado, senão a gente fica louco. E isso por causa daquele nosso sistema neuronal o reptiliano, que é o da defesa. Então, tipo, aconteceu alguma coisa ruim, deixa eu me defender. E ele não entende, né? Infelizmente, ele não entende a diferença de um tigre vindo te atacar ou de um cliente que não te deu bom dia. Exato. Chegou já reclamando, né? Isso. E desses cases famosos, né? A Disney tem isso muito forte, né? Eles realmente medem, né? E isso é meta diária, assim. Se eles percebem que algum cliente... A Camila, caminhando pela Disney, teve uma experiência negativa. É como se a Camila recebesse um alvo nela e imediatamente muita gente sabe, a moça de camiseta amarela teve uma experiência ruim. Não que eles vão esquecer os demais, mas eles têm como missão. A gente tem que fazer, e lá na Disney o número é até maior do que 3, não lembro agora do valor, mas é quase na casa dos 10, 12 experiências boas, porque antes de Camila sair da Disney, ela tem que ter esquecido daquele ruim, daquele momento. Então vira missão, assim, tipo fábrica de chocolate, começa a descer e subir uns upa-lupa para causar coisas, né? E como que eu, já até caminhando para o nosso fechamento dessa conversa, vou... Não, espera, como assim? Não Já passou? vou. Eu escutei semana passada no evento que eu estava. A gente quis ir embora e a galera começou, eu não vou embora. Mas a gente pode deixar, acho, como uma dica, uma provocação, né? Quando o assunto é a experiência do meu cliente, do meu usuário, né? Tem vários nomes para esse contexto. Algo que eu sugiro que faça, eu, Gabriel, Camila, Fernando, e se tiver algo que eu sugiro, por favor, não faça, né? Só para deixar como aquela cerejinha, né? Mas uma das coisas é faça, viva o teu negócio, né? Saia de trás da mesa, né? Trazendo o exemplo da Disney ali, e encurtando bem a história, né? Num dado momento lá, alguém que geria a Disney ou que pensava na experiência da Disney estava caminhando pelo parque e se agachou para amarrar o cadastro, né? E a hora que ele levantou, ele pensou, caraca, essa é a experiência visual que o meu principal cliente tem, que são as crianças. E o que ele via agachado, amarrando o cadastro? Cinturas de bonecos, bumbuns de bonecos. E não era isso que era para uma criança ver, só que era o que estava no ângulo da altura. Dali para frente, várias coisas mudaram a nível de cenário, de prospecção, porque ele saiu de trás da mesa e foi dar uma voltinha. Então, quanto tempo faz que você não sai de trás da mesa e estás ali se sentindo, eu sou o cara que mais manja do meu negócio, afinal, olha a minha mesa. Mas o mundo está lá fora, né? Então, viva a sua mesa. E a outra coisa que, na minha visão, não faça não terceirize a experiência para os outros. Faça você, né? Pergunte boas coisas, façam boas perguntas, mas a responsabilidade tem que ser sua. Sua empresa, né? Sua marca, sua pessoa que quer causar algo bom. Não terceirize, não vai acontecer e não é mágica, é metodologia. Camila. Massa. É isso. É isso. Acabou, então. Por isso que eu falei pro Acabou, primeiro, gente, porque se eu que falo legal. de todos da Camila... Então, me faço a mesma. Não, eu acho que eu vou complementar, né? Muito do que o Gabriel falou de saia de trás do balcão, saia de trás da tua mesa, né? A Patrícia Aldi, VP do Santander, um tempo atrás, ela foi viver um dia de recepcionista para ver como é que é. O pessoal da 99 faz com que os diretores vivam lá um dia dirigindo. Banco Carrefour faz com que as pessoas, o presidente, uma vez por mês, tenha que fazer fechamento de loop, então ouvir cliente e tudo mais.
Não faça nada que você ache que, eu acho que vai ser legal para o cliente. Ouça o cliente, crie rituais, do que a gente chama de VOC, né? Voz do cliente. Crie rituais para ouvir o cliente. E não precisa criar nada mirabolante. Mas eu não tenho o melhor CRM, mas eu não tenho a melhor ferramenta, mas eu não tenho não sei o que lá. Eu já fiz trabalho com um salão de beleza, que eu sempre falo desse case porque é muito emblemático, que ela acordava 4 da manhã para fazer lanche natural e estava super cansada, esgotada mesmo, com olheira e tudo mais. E eu perguntei, por que você está fazendo lanche natural? Não, porque é tendência, porque existem estudos e não sei o que lá. E às vezes a gente pega as coisas do Vale do Silício, não sei o que e tal, né? Mas tem que ver como é que aplica no teu negócio. Quando a gente rodou uma pesquisa de Google Forms, gente, gratuito, a gente rodou lá, pensou muito bem nas perguntas, né? Que perguntas a gente queria fazer. E ela descobriu que 70% das clientes queriam amendoim. Ela não precisava acordar 4 da manhã. Os clientes queriam um amendoim com uma cervejinha, um negócio, fim do dia. Então, ela mudou completamente as coisas quando ela passou a ouvir clientes. Que tipo de música ela ouvia louvor? Porque ela gosta de louvor, mas é sobre o que o cliente gosta, não sobre o que você gosta. Mas me acalma, põe no teu fone de ouvido e escuta, né? Tua cliente tem que ouvir o que ela precisa. Então, pensar nesses detalhes, mas com base no que o teu cliente quer. E, obviamente, não adianta fazer a experiência e falar, não deu resultado. Você mediu? De novo, precisa medir, né? O que não é medido não pode ser gerenciado e não pode ser melhorado. Então, meça, Cami, que métrica eu vou usar? Estude sobre NPS, estude sobre CSAT, que é de satisfação. O importante é perguntar. No momento, Cami, o cliente acabou de virar meu cliente, pergunto para ele do NPS, que é a pergunta 0 a 10, quanto você recomendaria? Ele nem usou ainda, como é que você vai perguntar se ele recomenda ou não? Ele não sabe. Recomendo, o sorriso da recepcionista foi legal. Ele não tem como... Bom dia. Então pense nos momentos em que você vai incluir esse fechamento de ciclo para você conseguir analisar e ver o que melhorou. Poxa, eu fiz essa ação aqui, começamos a mudar o nosso bom dia, começamos a mudar o nosso acompanhamento, começamos a mudar aquele e-mail que eu mandava desse jeito, estou mandando de outro. Começa a medir, né? Depois de um tempo, o que mudou? Ele recomenda mais? Ele está mais leal? Ou ele está mais satisfeito? Ou se você quiser avançar novos passos, tem o de esforço, tem o de emocional, uma série de coisas. Mas meça, né? E acho que a última coisa é a gente mudar a nossa postura. Porque eu digo assim, que para você pensar a experiência do cliente, você precisa ser um pouco da experiência. E a gente sempre acha, igual o marketing, a gente sempre acha que sabe tudo, né? Eu sei por que ela usa amarelo. Eu sei por que não sei o que lá, eu sei. Comece a se desconstruir, a falar assim, eu não sei de tudo, né? Que eu digo que é o efeito Dunning-Kruger, que é quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe. Então, pega e fala assim, vou estudar mais sobre a experiência do cliente, vou mergulhar no assunto. Há 7 anos atrás não tinha tanto conteúdo free como tem hoje. Hoje tem muita coisa gratuita, antes da gente fazer os pagos, né? Mas fica a recomendação aí pra gente se questionar, para não criar aquele abismo lá da Bain Company. 80% acreditam 20. Que entregam e 20% só acreditam que recebem. Então, acho que nessa linha. Show de bola. E para fechar, né, tudo que o Gabriel e a Camila trouxeram aqui, né, é importante lembrar que a gente tem que focar no cliente, porque é ele que vai fazer a nossa empresa crescer. Então, esse negócio da música, né, da música gospel, porque ela gosta, é um detalhe, mas é um detalhe que o teu cliente vai ficar ouvindo. E se ele não gosta daquela música, talvez ele não volte, entende? E é ele que vai fazer o teu negócio crescer. Um dado importante ali que a gente estava falando da Disney, né, do esforço que eles fazem para desconstruir uma experiência negativa. Se você trabalhar de início e levar uma experiência positiva, aquilo não vai precisar ser desconstruído e não vai precisar de tanto esforço, que vai ser 10 vezes maior para eu tentar manter o cliente comigo, né? Levar uma experiência boa. Então, é realmente focar no início e no meio, para que não chegue até um fim. Então, isso que claro, a gente vai construir muito mais. Preventiva, né? Isso. É mais seguro, né? É o tal do faça bem feito para não perder, né? Exato. Isso mesmo. Então, muito legal, né? Dá vontade de a gente ficar aqui até as 4 horas, que é quando inicia, né? Então, mas essa é a ideia dessas nossas discussões, né? Primeiro, muito obrigado, Fernanda, por ter aceito lá no meio de um grupo de WhatsApp de gente que tu nem conhecia, né? A protagonista. Desafio. Levantar a mão, porque o não eu já tenho, né? Naquela ideia. Cami, muito legal ter você aqui. A gente sabe que as agendas é uma doideira e nem sempre vir para o interior do estado é fácil, né? Nós somos um interior muito massa, né? A gente acredita muito no que vem fazendo aqui e para a associação esse é o nosso maior objetivo, né? Trazer para a mesa, trazer para o nosso associado discussões, provocações, aprendizados, oportunidades possíveis de serem feitas primeiro, né? Não adianta fazer o download do Vale do Silício aqui, não vai colar, né? E também tornar você ainda mais competitivo, mais interessante e ainda mais confiante naquilo que você vem fazendo. Contem com a gente, em breve a gente está aí de volta.
Valeu! Valeu, gente.